Quero lhes falar, queridos irmãos e irmãs católicos da Arquidiocese de Curitiba, acerca do que houve em Londrina, o 14º Encontro Intereclesial de Comunidades de Base. Chegam muitas indagações e perguntas. Agora já diminuídas as tensões e aqueles alvoroços exaltados do início, vamos falar. Não vou criticar este ou aquele artigo, esta ou aquela manifestação. Quero responder a você, meu irmão, minha irmã, católico aqui de Curitiba. 1. A Igreja não assume posições político-partidárias. Os filhos da Igreja são cidadãos. Tanto os críticos do intereclesial quanto os participantes são cidadãos. Tenhamos bem presente que está no direito de quem é cidadão manifestar-se. Nas celebrações, nas liturgias, nada se partidarizou naquele evento. Aliás, querido irmão, querida irmã católica, quando alguns se apresentaram com faixas defendendo esse ou aquele partido, o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, pediu publicamente que as faixas fossem recolhidas. Os 3.000 e tantos participantes aplaudiram a solicitação e os que se apresentaram recolheram suas faixas e seus meios de manifestação, porque o encontro não era partidário nem político. Sigamos. Um outro passo. Os temas lá abordados, segurança, miséria, conflitos, tensões de toda ordem. Acaso isso é uma questão partidária ou é uma questão humana e social? Não esqueçamos, os evangelistas foram explícitos em associar a dor humana com a esperança que a fé em Jesus Cristo pode inspirar, integrar um ao outro e colocar a própria graça, o próprio Salvador palmeando os passos da história com seus discípulos. Entre os discípulos havia um cuja história pessoal era de cobrador de impostos em favor dos romanos. O outro era antes de encontrar Jesus Cristo, era um guerrilheiro contra os romanos. Como foi o relacionamento entre esses dois antagonistas? Quando Jesus Cristo é o centro, as diferenças perdem força. Quando ele perde a centralidade, quaisquer ideias e pensamentos, inclusive os religiosos, se tornam focos de conflito, de conflitividade. E o que se viu é a linguagem ofensiva contra bispos e leigos e padres que participaram. Acaso é seguimento de Jesus Cristo? Discordar ofendendo é obediência à fé? É um modo de crer? Sigamos um pouco mais. Na história da Igreja, desde São João Crisóstomo, mas depois muitos mais, sempre a temática dos mais fracos e dos pobres esteve no centro do modo de se testemunhar a fé. E se isso for esquecido, teremos que corrigir os evangelistas Mateus e Lucas especialmente, porque eles foram enfáticos. 3. Há quem tenha dito que a análise com que a análise a partir da qual se avaliou as situações concretas do nosso povo tem fundo marxista. Escute,
marxismo teve graves erros. O capitalismo está bom? É só ler o que os papas escreveram com a sua autoridade, desde Leão XIII, 1893, mas depois Pio X, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II. Não é que quando se fala da problemática social e também política, se é comunista, se a atitude é crítica. Longe disso. Vale lembrar, quando se fala de pureza de pensamento, os anjos, na origem, personagens bíblicos, a sua origem não é do povo de Israel, veio de povos pagãos, dos babiloneses, está aí, faz parte do patrimônio teológico e da revelação da fé que professamos. Tudo é errado naqueles que pensam diferente? Ou então Paulo, o nosso Paulo, o apóstolo, profundamente judeu, com matriz cultural também grega, ao falar de Jesus Cristo, serviu-se de argumentos de origem estoica, uma filosofia pagã. Tomás de Aquino, para falar da fé cristã, serviu-se do pensamento de Aristóteles, cuja filosofia foi trazida ao Ocidente pelos muçulmanos. Olhe como a tradição da Igreja está profundamente marcada pela contribuição das mais geniais personalidades e pensamentos e construções intelectuais humanas. Não defendo o marxismo, mas não queiramos ser ingênuos e dizer que ignorar a problemática dos pobres, isto seria uma questão apenas sociológica. Se o meu irmão está com fome, o meu problema é espiritual. Não se preocupe, querido irmão católica da Arquidiocese de Curitiba. A Igreja não está assumindo nenhuma lição, nenhuma aliança com qualquer partido, nenhuma. Mas a palavra do Evangelho, esta continua válida. Todas as suas páginas, não apenas as seletas.